O barco chegando na vivência da aldeia, pelo olhar curioso, a esperança do amanhã, olhos de ribanceira. E o povo, seus filhos, desse Brasil pátria amada, não são contos de fada, são guerreiros. É preciso saber cuidar, é preciso amar e sonhar, defender o legado de um Brasil descontrolado do preconceito e destruição. Quero olhar o rio assim, com meu curumim do lado, no silêncio ensinar que seu território é sagrado. É difícil você associar a imensidão num rio. E não dá para perceber isso nem por foto, nem... É só estando aqui para ter essa noção. Meu nome é Tupi, Guaicuru, meu nome é Peri de Ceci. Gadu é uma querida irmã, não só de ideias, de caminho, porque ambos são compositores, trabalham com música, mas a gente tem a irmã de ideia, assim, de concepção do mundo, de um certo naturalismo nos une. E quando surgiu o convite, eu fiquei realmente encantado. Sou neto de Caramuru, sou Galdino, Juruna, Raoni. Tudo bem, prazer, eu sou o Vitor. Você tá bem? Prazer, eu sou o Vitor. A gente tá nessa experiência imersiva, nessa experiência que cada dia parece que vem uma coisa nova, cada dia chega um negócio diferente pra gente e que nos atravessa de maneira diferente. Agora vamos ver como vai ser com o Lenine, mas eu não tenho dúvida que vai ser maravilhoso, porque não tem chance de não ser maravilhoso. Eu queria saber se tu não quer gravar a versão 2. Oxe, vai ter. É quando? Agora? Cadê pra tu? Quem vai cuidar do fogo? Quem? A alma que dança na chama trina, a queima dos poros devasta assim. Bom dia. Bom dia. Oi, oi. Olá. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bem-vindos, né, à nossa comunidade. Eu sou coordenadora do grupo de Andiroba Renascer. E para nós é uma honra estar recebendo vocês aqui no nosso grupo, né? Apresentar aqui também a minha parceira, é a Lívia, para a gente mostrar para vocês, explicar todo o processo da Andiroba até chegar no óleo. No óleo. A gente entra para coletar, a gente coleta, só que a gente não leva tudo, porque sabe que os animais também precisam dela para se alimentar. Esse é o tamanho maior dela ou tem uns que dá umas que maior? são bem maiores. Maior, né? Aí é por isso que a gente usa os capacetes, né? Porque a gente não sabe. Cai. Pó. Na hora que ela vai cair, né? Tem que estar preparado. E é dentro desse ouriço. É, que elas estão aí. Pode abrir. Daí tá mais fácil de quebrar porque tá mais seco. Quando ele cai Ele logo, tá mais molinho, né? Olha só. Primeiro a gente começou trabalhando entregando a semente seca. A gente coletava no mato, secava ali no secador, botava pra secar e entregava ela seca. E esse ano nós vamos começar ela a tirar já o óleo dela já pra fazer a exportação dela do óleo mesmo. Até porque a gente sabe que o óleo ele rende muito mais, né, para nós. E assim, vocês têm uma noção de quanto se extrai? Então, esse ano que a gente vai fazer esse experimento. Até porque a gente não sabe, né? Então a gente quer saber assim, de 1 quilo de semente de andiroba, a gente quer saber quantos litros de óleo dá. Que essa noção a gente ainda não tem. Só vai ter condições de averiguar com a prensa. Com a prensa, exatamente. Enquanto você tem outra pessoa terceirizando a prensagem, você não vai saber. Não vai saber. Então vai ser muito melhor para vocês. Vai até ser para muito comercializar melhor. isso, Até vai pra gente ser comercializar. para ganhar o justo, né? Exatamente. tá ali dentro da comunidade, mas ao mesmo tempo tá se fortalecendo. E aí surge essa maneira de gerar economia com a floresta em pé. E aí é muito interessante o trabalho das meninas, da associação que fazem toda essa produção e como que elas sabem manusear tudo muito bem. Esse conhecimento, a gente teve esse desde o nosso antepassado, né? Foi o meu avô, na época do meu avô, ele já ensinava esse processo todo. Então ele ensinou já para os filhos dele, aí os filhos,
Já estão passando para nós, né? E sempre usando de uma maneira como farmácia, né? Sim, tá. usa medicinal mesmo da gente mesmo, né? Gripe. Usa mais pra gente a nossa medicina, né? Muitas pessoas que procuram, até em questão de gripe, que esses tempos tava dando, né? Aí pega misturar com melzinho lá, com o limãozinho e... Andiroba neles. Girova nele. Isso. A limpeza já vai separando desde agora também. Desde aqui. Ela é a seleção da seleção. Ela é a seleção. Uma corrente. Essa é só a primeira, então. No caso, é. Não. Nunca usei o óleo de andiroba. Nunca usei, mas agora... Talvez eu tenha usado sem saber. Sem saber, em algum... Usado como base de muita coisa de hidratante. Sim, mas agora tem a obrigação, né, de usar, né? Temos todos. Temos todos. É igual pão. É. Aí a gente sente na mão, né, o óleo dela, como ela tem. Nossa, sente mesmo. Ó. Se não sair óleo, alguma coisa você fez. Tá, alguma coisa fez de errado. Sim. Não, então tá tudo certo. Já imaginou se a gente tivesse modelos de produção pensados além do lucro financeiro? Mas vem cá, como seria uma cadeia produtiva totalmente sustentável? Bem, ela teria que criar empregos que passam longe da ideia de exploração e contribuir com a preservação da natureza. Isso se chama economia criativa e já é uma realidade. Nossa, lindo aqui, olha. É lindo demais. Aqui é conhecido como o Lago da Vovozinha. O Lago da Vovozinha. A vovozinha é a dona que cuida de tudo isso aqui. Ela aparece pra quem ela quer. Como vocês são novos, pedir permissão, né? Que vai chegar pessoas novas aqui. Que é isso? Ai, ainda bem que você falou pra gente pedir permissão também pra entrar. Tem que avisar a dona vovozinha. Não, a vovozinha já deu passagem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Oi! Olá! Oi! Oi! Ah, que coisa linda. Tá dificultado. Uau! Mas parece feito à mão, Alasca. Olha que loucura. Deus do céu, olha só. Parece que foi pintado. É. Olha que maravilha. Ficamos no nosso acampamento. Ao redor do fogo. Boa noite. Boa noite. É só você chegando. A gente já conversou falando, na hora que a gente veio ali do barco, né? Que foi buscar a história da vovozinha, né? A gente ficou meio cabreiro com a história da vovozinha. Ela apareceu, né, para uma turista que veio aí, querendo levar as pedrinhas, e ela não deixou, né? Porque as pedrinhas eram dela. E teve também um outro morador, aí ele foi e entrou na parte do lago, né? Começou a roçar lá e tal, ele achando que era o terreno dele, né? Na hora que ele levantou a cabeça, ele olhou, viu ela, né? Viu uma mulher, né? Ele disse, ei, aqui não é teu lugar. Inclusive nessa área aqui, a gente diz que aqui que é o lugar dela, né? O lugar dela. Quando a gente começou a ouvir as histórias, aí foram contando histórias de outros seres, outros encantados, que também todos servem para a preservação. Você vê que não entre sozinho na mata. Mas por quê? Não é porque a mata não gosta de você, é porque ela quer se proteger. Quando eu vou entendendo isso, aí eu fico tranquilo, porém com muito medo, muito cagaço, entendeu? Não consigo nem explicar por quê. Aqui mesmo, aqui em frente, tem um porto aqui do meu sogro bem aí, pescando de malhadeira às meia-noite e pouco. O luar tava muito claro e quando eu olho para trás da canoa, vi uma cabeça em cima d'água, parecia estar com cabelo e seguiu para a boia da minha malhadeira. Eu fiquei observando, tinha um farol com bateria, e aí eu consegui colher a malhadeira e aquilo lá ficou olhando assim para mim. Depois que eu fui me aproximando, ela desceu pro fundo do rio. Tem alguns pajés aí que falaram, rapaz, aqui é a mãe de lá.
Mãe do lago. A mãe de lago. Do mato tem a curupira, né, que a gente fala. Uma imensidão de uma coisa como essa, onde a gente está inserido dentro de uma floresta gigante como essa, é muito provável que a gente não conheça nada. Eu acho que tem muita coisa ainda por se descobrir que habita esse mundão aqui verde, sabe? Se você tá dentro da mata à noite e você exercita a tranquilidade e a compreensão, o seu olho se ajusta a outro tipo de claridade. Tudo uma percepção de acalmar e olhar. É que a gente tem medo de ver. Quase 6 horas da manhã. Nosso grupo está saindo daqui para captar som. Produção artesanal de borracha. Aí a gente fez uma trilha, captando o som da floresta, esperando o vento, entendendo o vento, tomando chuva, recebendo a chuva, captando a chuva. Salve galera, beleza? Fechando aqui a trilha porque tá acabando minha bateria. Tá chovendo, tá escorregadio. Vocês podem ver. Nosso grupo de áudio saiu na madrugadinha para a floresta para captar o amanhecer dos pássaros. O outro grupo seguiu mais tarde outra trilha com Caetano Scanavino. Do nada, Isso aqui é uma flona. Flona de Floresta Nacional. E ela foi criada na época do regime militar para gerar recurso para a União, principalmente a partir da exploração de madeira. Tive uma luta para eles permanecerem lá dentro da reserva. Resistência. Foi resistência. Não foi só a música o universo do meu interesse. Eu tenho muitos interesses. Para minha sorte, eu estou num lugar que é berço do meu interesse, que é a botânica. De quanto tempo uma árvore dessa tem? Cara, calculadamente, ela deve ter para mais de 500 anos, porque eu acho que desde o tempo que se criou a floresta, ela também já veio. Por isso que a gente vê o tamanho dela, né? Nos últimos anos, a ciência está descobrindo uma nova espécie na Amazônia a cada 2 dias. Então, por exemplo, desmatar a floresta primária é a mesma coisa que deletar um hard disk sem saber o que tem dentro. E se eu te falasse que queimadas devastaram uma parte da floresta quase do tamanho da Inglaterra? Você ia achar que eu tô criando um cenário de fim do mundo, certo? Bem, foi isso que aconteceu em 2019. Durante esse ano, as queimadas devastaram quase 130 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Bem, 85% das espécies amazônicas foram impactadas. A busca pela vida está lá em cima. E eu adoro essa vida de cima. As epífias, as bromélias, as orquídeas, os insetos que só habitam lá em cima. Você só tem conhecimento quando a árvore cai ou quando você tem que subir. E as árvores são todas muito longilíneas, é tudo muito alto pela busca do sol. Então, eu estou encantado. Então, essa seringueira, ela tem praticamente para mais de 100 anos. Essas marcas são o quê, seu Dito? Essas marcas são feitas com esta ferramenta. Eu vou fazer essa demonstração aqui, sempre gosto de procurar um lugar. Ó, quando ela está madura, custa chegar lá na seiva dela. E é uma bica. Já vai começar a descer. Ó, a seiva, olha ali. Que é uma área sob pressão. De uma certa maneira, o que salvou essa região do Baixo Tapajós é ter 2 unidades de conservação. Desse lado do rio tem uma flona, a Floresta Nacional, onde a gente está, do outro lado uma reserva extrativista. Do lado de lá, a flona faz fronteira com a BR-163. Floresta aqui, do outro lado da estrada, soja. Ou seja, já foi tomado. Já foi tomado.
Mas, então, aqui é Samaúma. É uma árvore que ela é muito respeitada. Tem pouquíssimo dessa árvore. Quando a gente chega na Samaúma, a canção simplesmente veio. E ela veio falando de coisas bonitas, assim. Ela não recebi nada que não fosse isso. E realmente eu tenho que usar a palavra receber, porque eu fiz em, sei lá, 4 minutos. Ao longe se ouve o chamado, canto abissal vem do chão, o som da ciranda encantada, o vento anuncia o clarão. É verdade que quando a gente tá batendo assim, a gente chama o curupira ou não? Chama. Chama mesmo. Isso é verdade mesmo. E aí, quando falou que bater na Samaúma chama o curupira, tu viu que a nossa reação foi a melhor. A gente tava lá batendo na Samaúma e do nada. Quando era mais ou menos assim, 2 horas da tarde, escutei aquele subir assim. Aí eu juntando Taperibá, aí eu comecei também a fazer essa imitação. Com um pouco já estava bem pertinho de mim. Aí a boa. Com que silêncio, com medo. Que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, isso me bateu muito profundo. Então, se não tiver todo mundo, não tem casa, não tem Mãe Terra, não tem luta pessoal.